Então, gente, o tema que a gente tem tratado, e semana passada a gente começou a tratar, é o senhorio de Cristo e a cultura humana. E só recapitulando assim, os principais tópicos que a gente passou, que foram muito importantes, eu comecei falando de como, mesmo que cristãos evangélicos sejam, em alguns contextos, até a maioria da população, muitas vezes, ou via de regra, essa presença demográfica, ela não se reflete em termos de presença cultural. Só que isso, gente, não é um mal só dos evangélicos contemporâneos, apesar de que os evangélicos contemporâneos têm esse desafio. Mas eu dei alguns exemplos de contextos, por exemplo, a Alemanha na época do nazismo, vocês lembram que eu dei esse exemplo? Que a maioria da população era de cristãos, luteranos, via de regra, que são evangelicais, assim, em linhas gerais, e eles colocaram no poder Hitler, e o partido nazista, que foi, digamos, o regime talvez mais cruel que a história da humanidade já viu, em termos de intensidade de crueldade, de ideologia. Então a gente se pergunta, gente, como que cristãos podem chegar ao ponto de lidar com a cultura, de apoiar um regime dessa forma? Bom, gente, e eu então coloquei depois disso essa explicação de que grande parte dessa dificuldade que cristãos têm de lidar com a cultura é fruto, gente, grande parte, é fruto de um movimento do início do século XX, ou seja, início do século passado, então já faz aí 100 anos, que foi o fundamentalismo cristão que teve a sua maior força no contexto dos Estados Unidos. E o que os cristãos fizeram, só para a gente retomar? Eles começaram a se retirar daqueles locais ou daqueles contextos em que eles tinham uma vida cristã na cultura. Então, gente, eu mencionei aqui, no contexto norte-americano, grande parte das universidades, Universidade de Harvard, Universidade de Yale, Notre Dame, Princeton, nas grandes e boas universidades, foram criadas, gente, por cristãos no contexto das igrejas. E qual era a missão que essas universidades tinham? Preparar, capacitar cristãos, tanto para o cargo de liderança nas igrejas, quanto também, gente, para conduzir os assuntos na sociedade. Por quê? Porque o princípio que existia era de que Deus é o Senhor de todas as coisas e os cristãos, onde quer que eles estejam, eles têm essa responsabilidade de atuar para tornar a vida humana mais digna. Quanto mais você glorifica a Deus, mais a vida humana, irmãos, isso é um princípio muito claro nas Escrituras. Quanto mais Deus é glorificado, mais a dignidade humana, ela floresce. Então eu vou dar um exemplo próximo da gente aqui, eu não dei semana passada, mas olha que interessante. Eu sou membro de uma assembleia que dirige um Instituto Presbiteriano Gammon, lá em Lavras. Alguém conhece, gente? Instituto Presbiteriano Gammon, em Lavras? Gente, é uma instituição muito forte, Eles têm lá mais de 5 mil alunos, desde maternal até faculdade, E olha que interessante, irmãos. Esse instituto, ele foi basicamente responsável para que a cidade de Lavras chegasse a ser o que é hoje. Para quem já conhece Lavras, ou já ouviu falar, lá é um polo de formação acadêmica muito importante para o Brasil inteiro. Então, por exemplo, a UFLA, que é a Universidade Federal de Lavras, hoje tem mais de 20 mil alunos. Agora, o que pouca gente sabe, gente, e a história que eu vou contar aqui, ela é muito real e tem tudo a ver com o nosso tema. Quem começou o Instituto Gammon e começou depois o Instituto Agronômico, que deu origem à UFLA, que é a Universidade Federal de Lavras, foi um missionário cristão. Olha que história interessante. O nome dele era Samuel Gammon. E ele veio dos Estados Unidos com 22 anos, ele tinha se formado lá, e veio, gente, servir aqui. Agora, olha que interessante. O Gammon fez, ano passado, 150 anos. Olha só, 150 anos. O que isso implica? Esse tipo de mentalidade do Samuel Gammon, ela é anterior ao que eu falei aqui do fundamentalismo. Então, gente, um missionário cristão que chegou em Lavras, depois de ter uma experiência um tanto frustrante lá em São Paulo, na região de Campinas, e ele percebeu o quê? Que haviam demandas de escolas, não havia nenhuma escola protestante, ele era presbiteriano. Então os católicos, eles dominavam a educação e ele começou uma escola
junto com a Carlota Kemper, que também era uma missionária, cujo marido tinha falecido de febre amarela em São Paulo, e eles fundaram esse Instituto Gammon lá em Lavras. Então, 150 anos, né? Tem muita história. O Gammon chegou em um ponto da vida dele que ele falou o seguinte: olha, Lavras tem muito potencial de terras boas, aqui tem muito potencial para agricultura, mas só que o pessoal não sabe plantar, que não tem técnica de agronomia. O que ele fez? Ele reuniu cristãos lá nos Estados Unidos e outros aqui no Brasil, e ele fundou a Escola Superior de Agronomia de Lavras, a ESAL. Então, irmãos, foi a ESAL que, por volta da década de 70, na época aí do regime militar, ela se tornou a UFLA. Então o Estado brasileiro chegou ao ponto de falar o seguinte: olha, a gente precisa muito de uma universidade em Lavras, e a ESAL já está fazendo um bom trabalho, então a gente vai encampar a ESAL. Houve um acordo quanto a isso. Então olha que interessante, irmãos. Quando você vai na UFLA, lá em Lavras, que é uma das melhores universidades na área de agronomia, engenharia florestal do Brasil, na praça que começa a universidade é quase uma cidade, tem o busto de quem? Um missionário cristão, protestante, né? Evangelical, está lá. E quando você vai no Instituto Gammon, que vai então desde o maternal, e eles hoje têm uma faculdade também, a FAGAMO, você vê escrito com todas as palavras: dedicado à glória de Deus e ao progresso humano. Olha que interessante. Percebem? Então a ênfase que os cristãos tinham antes desse período que a gente chamou de fundamentalismo era o quê? Era fazer a missão cristã, que envolvia o senhorio de Cristo, envolvia converter pessoas, envolvia plantar igrejas, mas envolvia o que também? Você proporcionar às pessoas mais dignidade de vida, você trazer justiça, trazer tecnologias, ajudar as pessoas a crescerem na vida. Isso tem a ver com cultura. Então esse exemplo ele fica muito interessante nesse contexto que a gente tem falado, porque como eu estava contando essa história, a gente viu que falta hoje no meio cristão, gente, isso que a gente está fazendo aqui, esses temas que a gente está tratando aqui são temas muito raros de se ver em igreja. Por isso que tem muita gente que estranha, né? Fala assim: puxa vida, ele vai falar sobre cultura, mas o que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Irmãos, não somente a Bíblia fala sobre isso, como cristãos, a gente tem a convicção de que o único ensinamento correto para entender o lugar da cultura nas nossas vidas, ele vem da Bíblia. Por quê? Porque Deus nos ensina por meio da sua palavra por que nós fomos criados como seres culturais. Então, irmãos, eu que vim de um contexto pentecostal muito radical, e contei um pouquinho da minha história semana passada, eu cria naqueles anos, naquela busca por Deus, por batismo no Espírito Santo, orar em línguas, expulsar demônio. Irmãos, eu vi muita coisa. Eu vi assim milagres, eu vi sinais, pessoas sendo curadas, demônios manifestando e sendo expulsos. Eu vi muito disso. Mas uma coisa que sempre estava no meu coração era: olha, o que essa verdade que a gente experimenta aqui na igreja tem a ver, e qual é a relação dela com aquilo que eu estou, por exemplo, estudando lá na faculdade, que eu fazia faculdade na época. Se Deus é verdadeiro, e se todo esse poder de Deus é algo que vem do Criador de todas as coisas, que relação que essas experiências que eu tenho aqui têm com aquelas coisas que são ensinadas na sala de aula, que os meus professores falam, e que acabam por influenciar as pessoas em toda a cultura? Então, irmãos, essas foram as perguntas que me conduziram a ir descobrindo com o passar do tempo que por muitos e muitos anos, décadas, a igreja não tem nos ensinado sobre como refletir sobre o nosso lugar na cultura, como refletir sobre trabalho, como refletir sobre vocação. E aí, semana passada, a gente parou, por causa do horário, nesse primeiro ponto aqui, que é cultura e criação. Pode passar o slide. Então, irmãos, nós vimos isso aí, que na visão bíblica de cultura, pode passar mais dois. Aí, mais um. Que na visão bíblica de cultura, Deus, ele basicamente no livro de Gênesis, é revelado nas escrituras que Deus cria todas as coisas. No sexto dia, Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Irmãos, isso é muito importante. Eu falei semana passada e vou repetir. Qual foi o mandamento que Deus deixou para os seres humanos na criação? O mandamento, irmãos, não foi: me adora, faz um culto de louvor para mim.
O mandamento não foi oferece sacrifícios, poderia ter sido, né? O mandamento não foi esse. Qual é o primeiro mandamento que Deus dá aos homens? Gênesis 1, 27 e 28 e Gênesis 2, 15. Esses dois são paralelos, né? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Em Gênesis 1, 27 fala que Deus ordenou ao homem que se multiplicasse, enchesse a terra e dominasse sobre a terra. Então, irmãos, a vontade de Deus ao nos criar era que nós refletíssemos a glória do Criador, a criatividade de Deus na criação que Ele criou. E por isso foi dado aos homens o domínio da criação. Então Deus fala para os homens: olha, cumpre a ti dominar a criação, exercer domínio. Irmãos, está dando para ouvir aí, gente? Tá tranquilo? E eu comentei aqui semana passada que esse domínio cultural que o ser humano iria fazer na criação, gente, ele implicava o quê? Uso do raciocínio, da inteligência, uso da criatividade. Então a primeira tarefa que os seres humanos tiveram foi de dar nome aos animais. Lembra-se disso? Então em Gênesis o homem começou a dar nome aos animais. Então você tinha que usar pensamento, criatividade e assim por diante. E então em Gênesis 2, a gente comentou aqui também, Deus insere a mulher em Gênesis 2, gente, lembre-se que eu falei, isso é muito importante, tá? Gênesis 2 não é diferente da narrativa de Gênesis 1. Gênesis 2 é como se Deus nos desse uma lupa para a gente entender como que o homem e a mulher foram criados. Porque eles foram criados junto, no plano de Deus. Só que em Gênesis 2, Deus mostra o quê? Que quando Ele traz a mulher para a cena da criação, Deus quer ensinar um princípio fundamental para nós, que é o quê? Não é bom que o homem viva só. Deus quer nos ensinar isso. E Deus quer ensinar um outro princípio fundamental, que quando o homem se une à sua mulher, final de Gênesis 2, deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Então, irmãos, Gênesis 2, ele ensina sobre mandato cultural e ele ensina sobre a estrutura básica da sociedade humana, que é o que? A família, casamento e família. Porque na narrativa, Adão, ele estava fazendo e cumprindo o mandamento de Deus, mas ele precisava de quê? De uma auxiliadora, de uma ajudadora, que fosse igual a ele. Não haviam outras criaturas que fossem igual a Adão. Então, gente, por isso Gênesis 2 é muito importante, porque ensina vários princípios sobre casamento, sobre o mandato cultural ser uma tarefa social e sobre esse ponto de que a mulher também compete o mandato cultural. O mandato cultural não é só para o homem, porque Adão precisava de uma ajudadora para essa tarefa que Deus havia dado. Então nós vimos esse gráfico aí, que mostra basicamente isso, né? Que o homem tinha a criação diante de si e tudo que se relaciona à cultura, que é o domínio que ele exerce sobre a criação, envolve o que, irmãos? Trabalho. Envolve trabalho. Então, gente, um ponto que eu também mencionei para a gente prosseguir a partir daqui é que Deus, ao nos criar, Ele nos criou com essa habilidade de trabalhar na sua criação, de transformar a sua criação. Por isso, gente, por exemplo, a gente descobre o porquê que nós temos, né? Diferentemente de todos os animais, o homem ele anda ereto, ele tem esse equilíbrio e ele tem os seus braços e mãos livres para o quê? Para exercer qualquer tipo de manuseio criativo das coisas na criação. Nenhum animal tem isso, é só o homem. Por quê? Porque nós temos a imagem de Deus. Então, assim como Deus é criativo e Deus age por meio do seu poder e criatividade, o homem que é a sua imagem e semelhança também tem esse poder e essa habilidade. Então, gente, é por meio do trabalho que o domínio da criação era exercido em adoração a Deus. E foi aqui que a gente terminou, né? A gente deu uma olhada nesses versículos aí, que eu já expliquei basicamente. Então, o fundamento sobre uma teoria bíblica de cultura está no livro de Gênesis.
Deus nos criou para que a gente tivesse uma vida de adoração a Ele, produzindo cultura. Pode passar o próximo slide. Olha que interessante, irmãos. Esse versículo em Isaías, ele é muito subestimado, né? Talvez você nunca nem se lembre dele. Mas olha o que Isaías diz. Basicamente, Isaías fala que o ato de cultivo de um agricultor daquela época, que tinha certas técnicas, está totalmente relacionado com a sabedoria de Deus. Ou seja, Deus, Ele nos ensina em áreas que a gente atua, seja criando filhos, seja atuando numa indústria. Por incrível que pareça, Deus é aquele que nos dá sabedoria para essas tarefas. Então olha o que o profeta Isaías diz nesse trecho, que interessante a relação disso com cultura. Será que um lavrador passa todo o tempo a lavrar sem nunca chegar a semear? Ficará ele o tempo todo a abrir sulcos na terra sem nunca vir a plantar? Não será que sempre acabará por plantar as sementes, seguindo os seus planos, cada espécie no seu talhão? Está vendo, gente? É a técnica da época, é a agronomia da época, digamos. Ele bem sabe o que deve fazer. Por quê? Porque é Deus quem o ensina e lhe faz ver como são as coisas. Olha que interessante. Então, gente, o profeta está dizendo o quê? Que Deus, ele se interessa com trabalhos culturais. E é Deus que nos dá essa sabedoria para que a gente possa fazer com que a sua criação gere frutos, né? Aqui no caso, uma tarefa como a agricultura. Vamos continuar. Ele não debulha todos os grãos da mesma maneira. Um malho nunca é usado sobre a ervilhaca. Então, gente, não me pergunte o porquê dessas técnicas aqui que eu não sei, tá? Bate-se antes com uma vara. Não se passa uma roda debulhadora sobre os cominhos. Sacodem-se antes levemente com um pau. O trigo esmiuça-se facilmente, por isso não se trilha continuamente. O Senhor dos exércitos celestiais é um conselheiro maravilhoso e dá sabedoria ao lavrador. Olha que interessante, irmãos. Então, gente, para cristãos, né, como eu, que foram criados com aquela imagem de que Deus quer na nossa vida somente nos tirar, né, dessa terra, nos levar para o céu, que Deus não tem nada que diga respeito à vida na cultura, a imagem que a Bíblia traz, se a gente for bem atento, ela é bem diferente. Deus não somente tem interesse, mas Deus nos criou para que a gente tivesse nossa vida e exercesse nossa criatividade e colocasse nossos talentos e habilidades a serviço dele naquilo que a gente faz na cultura, nas nossas vocações e assim por diante. Então essa tarefa, ela está muito claramente afirmada na Bíblia. Pode passar o próximo slide. Agora, irmãos, é óbvio que na Bíblia as coisas não terminam com a criação, né? E aí surge algo mais complexo em relação à cultura, que tem a ver com o quê? Com a queda. Irmãos, queda no pecado, uma doutrina fundamental para qualquer cristão. O que todo cristão crê, gente, se ele realmente é um cristão bíblico, é que algo ocorreu na história da criação que separou o ser humano do Criador. Essa comunhão que ele tinha, né, de atuar na cultura, ao mesmo tempo que ele adorava a Deus, simplesmente foi rompida. Ora, irmãos, e a narrativa da queda que está em Gênesis capítulo 3, ela é fundamental para a gente entender o resto da Bíblia inteira. Irmãos, a cruz de Cristo, tá? Jesus morrer na cruz, não teria sentido se a gente não entendesse aquilo que ocorreu em Gênesis capítulo 3. Porque o segundo mandamento que Deus deu aos homens, né, após falar do casamento, é de que o homem poderia participar de todos os frutos do jardim, mas não poderia comer de um fruto, que era da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que o homem comesse desse fruto, ele morreria. Então, irmãos, essa foi a desobediência fundamental que o ser humano realizou diante do Criador. Ele caiu por causa da desobediência, por causa da rebeldia contra o Criador. Então, gente, Eva, digamos, foi a protagonista, né, segundo a narrativa de Gênesis, mas a Bíblia fala o quê? Que Eva tomou do fruto e deu ao seu marido que estava com ela. Então, gente, Adão não estava lá totalmente ausente. Adão, ele estava, digamos, sendo conivente com aquela atitude que Eva teve. Então, Eva teve essa, digamos, atitude mais protagonista em relação ao pecado, mas
Adão estava ali. Então, gente, é a partir desse momento de desobediência, de incredulidade contra o Senhor. Gente, lembre-se disso, tá? Grande parte do que a gente entende por pecado é incredulidade. É nós não confiarmos naquilo que Deus diz que é o melhor para nós. Irmãos, e todas as vezes que a gente faz isso, na verdade a gente está com o coração idólatra. Por quê? Porque quando a gente não confia que Deus é a fonte suprema do nosso bem, a gente sempre vai tentar o quê? Encontrar outras coisas que substituem Deus como aquilo que nos sustenta na vida, como aquilo que conduz a nossa vida. Ora, gente, e isso a Bíblia denuncia que é o pecado da idolatria. Mas, Rodolfo, idolatria não é só aquela pessoa que se prostra diante de uma imagem, né, que vai lá fazer a novena, não, irmãos. Idolatria, claro, que na época de Israel era muito relacionado a imagens físicas de divindades. Mas idolatria, irmãos, se você ler Romanos capítulo 1, versículo 18 até 25, você vai perceber muito bem que idolatria é você deixar de adorar o Deus Criador, glorioso, incorruptível, e começar a colocar o seu coração e a sua adoração nas coisas que foram criadas por Deus. Então esse ato de desconfiança de Deus e de tentativa de vida autônoma do ser humano, sem referência a Deus e a sua palavra e aquilo que Ele ordena para nós, é idolatria. Por isso a gente pode dizer com toda certeza que por trás de todo o pecado que a gente comete, existe uma desconfiança em relação à bondade de Deus. E isso corresponde, por sua vez, a um ato idólatra. Por quê? Porque a gente, ao desconfiar de Deus, a gente acha que as coisas que Ele criou são mais suficientes e mais necessárias que o próprio Criador. Então, irmãos, por exemplo, quando o cristão ele abandona a fé por causa, por exemplo, de uma aventura sexual, o que é isso? É uma idolatria. Ele não está adorando uma imagem, mas o que o coração dessa pessoa que se desvia por causa disso, o que o coração dele revela? Que ele preferiu ter essa aventura, né, de um caso extraconjugal, de um caso de infidelidade, ele preferiu isso, ele creu realmente que isso seria mais importante para ele, mais fundamental para a vida dele do que aquilo que Deus promete que Deus vai suprir na nossa vida. Então por isso, irmãos, que o pecado de Gênesis capítulo 3 é claramente um pecado de incredulidade em relação ao Criador e um ato de idolatria, né? Então ele acha que ele pode ter uma vida na criação que independa do Criador. E aí, irmãos, as questões em relação à cultura, elas se tornam muito mais complexas. Então aquela mesma imagem que a gente tem, que eu disse sobre Gênesis, ela se altera a partir de Gênesis 3. Por quê? Porque em Gênesis 3, uma das imagens que nós temos na Bíblia é que Deus expulsa o homem do jardim do Éden. Vocês lembram disso? Deus expulsa o homem do jardim do Éden. Irmãos, tem um detalhe, a Bíblia é tão rica que você passa anos e anos e anos estudando e você vai descobrindo novidades, né? Tem um detalhe ali que eu nunca parei para pensar muito, e uma vez lendo um autor eu falei, gente, mas é isso. Que detalhe é esse? Irmãos, você já viu a razão que Deus dá de expulsar o homem do jardim do Éden? É para que o homem não tomasse da árvore da vida e vivesse indefinidamente. Olha que interessante. Então, irmãos, havia algo nesse jardim, né? A gente pode especular o que seria, né? Mas é algo, o fruto da árvore da vida, irmãos, ainda que fosse, né, um fruto físico, ele na verdade ele aponta para algo que é a vida de Deus em nós, a vida que Deus concedia aos seres humanos quando eles estavam na comunhão do Criador. Por que a gente sabe disso? Porque se a gente vai de Gênesis lá para Apocalipse, capítulo 21 e 22, o que tem no meio da cidade da Nova Jerusalém? Tem um rio que flui do meio da praça dessa cidade, e no meio desse rio, o que está lá de novo? A árvore da vida. Olha que interessante, irmãos. Ou seja, na eternidade, diante de Deus, nós vamos ter acesso de novo ao quê? A árvore da vida. Então, irmãos, tem até um filme de um diretor cristão chamado Terrence Malick, que se chama Árvore da Vida, um filme belíssimo. É um filme difícil de assistir, tá? Porque é um filme muito lento. Para quem está acostumado e gosta muito de filme de aventura hollywoodiano, Árvore da Vida é um filme assim, difícil de degustar. Mas se a gente tiver disciplina e permanecer ali, é um filme feito por um cristão, mas assim, belíssimo. E o que ele traz é basicamente isso, irmãos.
A vida que nós perdemos ao pecar é a vida que o Criador nos dava. E ela de alguma forma estava no Éden. Então olha só, o homem pecou, ele morreu imediatamente, irmãos? Não. Mas Deus falou que o homem morreria. Então a vida de comunhão que ele tinha com Deus foi rompida e ele foi expulso então do jardim do Éden para que ele não tomasse mais da árvore da vida. E a imagem que a Bíblia traz é que Deus colocou uma espada flamejante, né, na entrada do jardim do Éden para impedir o retorno desse homem à árvore da vida. Ou seja, Deus falou o seguinte: você pecou, agora você já morreu na comunhão comigo e agora você vai morrer também o quê? Biologicamente. Ou seja, ali se inicia o processo, irmãos, que é aquele processo que a gente não gosta de falar disso, né? Mas que eu e você temos na nossa vida. Irmãos, a gente caminha para quê? Em termos biológicos, para a morte. É a condenação do pecado, né? Quem tem Jesus sabe que a gente vai ressuscitar. Ou, se Jesus retornar antes da nossa morte, nós seremos o quê? Na linguagem de Paulo, transformados, os nossos corpos serão transformados. Mas o que a Bíblia diz claramente é o quê? Que esse ciclo de vida e morte dos seres humanos, ele não era para ter ocorrido. Ou seja, os seres humanos, de alguma forma, eles iriam expandindo o seu domínio sobre a criação, mas eles iriam fazer isso na comunhão com Deus e participando desse fruto da árvore da vida. Irmãos, e um parêntese, né? Tem curiosidades na Bíblia que são mistérios, né? Só na glória que a gente vai saber de tudo. Mas em Apocalipse, no capítulo 22, diz o seguinte, que as folhas da árvore da vida servirão na eternidade, tá, gente? Apocalipse 21 e 22 é a imagem da eternidade, para a cura das nações. Olha o mistério aí. Rodolfo, como assim cura? Mas não é que não vai ter, a Bíblia diz isso. Então, de alguma forma, essa árvore da vida, que é a vida de Deus, que mantém, digamos, a nossa capacidade de viver para sempre, ela vai estar lá e é ela que vai sustentar a vida eterna, né? E Deus fala muito claramente que não haverá mais choro, não haverá mais morte, Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Mas isso, irmãos, é só quando a gente for ressurreto. Mas em Gênesis capítulo 3, a morte começa a operar. Agora, irmãos, olha só um exercício mental interessante. Uma coisa é você produzir cultura quando a morte não existe, quando o mal não existe, quando a injustiça não existe. Outra coisa é cultura em uma realidade onde a morte existe, onde a opressão existe, a injustiça existe. Então, irmãos, hoje na nossa sociedade, né? Vamos participar aí, vamos pensar. Quais instituições hoje que existem aqui em Belo Horizonte, nos nossos bairros e sociedade, culturais, que são importantes, que não existiriam se não houvesse pecado? Vamos ver quem que pode dar. Tem várias, hein? Tenta imaginar o que existe hoje e que não teria existido em termos culturais se o homem não tivesse pecado. Vamos ver se os irmãos conseguem imaginar. Irmãos, hospitais, precisaria de hospital? A Bíblia dá a entender que não. Ou seja, antes do pecado, a capacidade de um homem permanecer saudável, com essa vida que vinha de Deus, né? A gente não sabe como seria isso na prática, mas a Bíblia dá a entender então, gente, que hospitais e toda essa área de saúde teria a ver com a morte que foi introduzida. Oi? Desculpa. Isso. Então a Bíblia dá a entender isso, né? Ou se a gente ficasse doente, digamos assim, a vida de Deus, que tem a ver com a árvore da vida, nos curaria assim instantaneamente, de alguma forma. Irmãos, outra instituição, polícia. Precisaria de polícia? Não. Né? Então, gente, tudo aquilo que é necessário culturalmente por causa do pecado, só é introduzido na história da criação depois de Gênesis 3, né? Então há uma necessidade de aplicação de justiça. Então, por exemplo, tribunais, né, para resolver questões de opressão e injustiça.
Então, gente, a Bíblia é tão rica nesse sentido que logo ali depois de Gênesis 3, né, em Gênesis capítulo 4 e 5, você tem a primeira necessidade de intervenção divina para realizar a justiça, que foi quando Caim matou quem? Abel. Então olha que interessante, irmãos. Não haviam tribunais ainda, mas Caim matou Abel. E quem que foi lá passar a sentença para Caim? O próprio Deus. Olha que riqueza isso. Então Deus estabelece a sentença e a punição para Caim, de que ele andaria nômade pela terra, e que ele não teria mais repouso, né? E que ele seria expulso pela terra e andaria nômade. E Caim fala assim, olha, grande demais é essa punição, né? E Deus fala assim, não, Caim. Caim estava com temor, gente, de as pessoas o matarem. E aí pode surgir a dúvida, Rodolfo, mas tinha outras pessoas? Gente, tudo leva a crer que sim, tá? Quando Caim matou Abel, a gente não sabe que idade que eles tinham e se já haviam outras populações, né? E lembrando que a Bíblia fala claramente que o período de vida dos seres humanos eram de centenas de anos. Então poderiam haver várias comunidades humanas já, e tudo leva a crer nisso, porque Caim estava temendo que um ser humano que o visse e soubesse que ele havia matado Abel iria vingar. Aí Deus coloca um sinal na testa de Caim e fala assim, não, Caim, a minha punição ela não é abusiva, eu estou sendo justo com você. Aquele que te matar será punido 7 vezes. Gente, 7 aqui é o número de perfeição, né? Na Bíblia 7 sempre tem a ver com perfeição. O que Deus está falando para Caim? Caim, a punição que eu estou estabelecendo na sua vida, ela é justa. Mas você cometeu um crime e você vai pagar por ele. Então, irmãos, a produção, digamos, de cultura, a partir do momento que o homem cai no pecado, que a humanidade cai no pecado, ela é completamente transformada. E aí que surge, e a gente tem várias evidências bíblicas disso, o que a Bíblia chama, gente, no Novo Testamento, de a realidade do mundo, né? Então, gente, o príncipe deste mundo, Jesus falou isso, ou em 1 João, capítulo 5, né, fala que a gente não deve amar o mundo, que o amor do mundo é inimizade contra Deus. E muitos cristãos, principalmente de meios mais radicais, assim, acham o seguinte, que mundo é tudo, é criação de Deus, envolve tudo, cultura, arte, todas as coisas. Não, irmãos, mundo é esse sistema cultural que reflete o pecado e a desobediência humana e que, em última instância, tem um outro príncipe, é um reino de trevas, tá? Em última instância, ele representa um reino de trevas, onde o ser humano vive somente para si, para os seus interesses, somente para o seu deleite. Sim, ué. Sim. Sim. Porque é o primeiro assassinato, né? Ou seja, alguém que tinha uma vida toda pela frente, ela é interrompida abruptamente. Sim, interrompendo ele. Gente, a palavra que a Bíblia usa é muito rica, né? O sangue de Abel clama da terra a mim. Gente, essa é uma imagem que a Bíblia sempre traz, que é riquíssima. É como se a própria criação, ela clamasse a Deus quando uma injustiça é cometida. Algo semelhante, irmãos, ocorre quando Israel vai invadir a terra de Canaã, ou possuir e tomar posse da terra. Tem um versículo, não sei a referência aqui, se alguém achar pode trazer, mas é muito rico, por quê? Porque Deus fala assim, olha, vocês ainda não vão entrar na terra de Canaã, porque a injustiça daquela terra ainda não foi totalmente plena. E a terra de Canaã está disposta a vomitar seus moradores. Porque muitos podem perguntar o seguinte, olha, Rodolfo, mas como assim o povo morava na terra e Deus vai e manda um povo, os judeus, invadir a terra e tomar a terra deles? Irmãos, Deus faz isso, mas em várias escrituras específicas, o que nos dá a entender é o seguinte, que a própria terra de Canaã já estava o quê? Vomitando seus moradores, por causa das injustiças cometidas lá, dos crimes, dos assassinatos, né? A gente sabe que a prática de idolatria desses povos incluía sacrifício de crianças, né? Isso era algo muito comum. Então é como se Deus falasse o seguinte,
a terra, a minha criação, chega a um ponto da injustiça humana que ela mesma, digamos assim, vomita seus moradores. A Bíblia usa essa linguagem, né? A terra vomita seus moradores. Então, irmãos, isso tudo foi introduzido na criação por causa do pecado. Então, a imagem que nós temos aqui, em termos de relação com a cultura, deixa eu só ver o horário aqui, já são 8, né? A gente pode parar. Como é que tá aí? Só dar uma... A gente começou um pouquinho mais 10 minutinhos, então dá para passar essa parte. Então, irmãos, olha só. No gráfico anterior, ao invés de autonomia, o que havia aqui? Adoração a Deus. Lembram? Ou seja, tudo que o homem fazia, irmãos, era em adoração a Deus, em adoração, em comunhão. Agora, com o pecado, o homem parou de produzir cultura? Não. Por quê, irmãos? Porque Deus nos criou assim. Não tem jeito de mudar isso. Então, irmãos, é um mandamento de Deus, mas ao mesmo tempo isso é parte da estrutura que Deus criou. Então é por isso que mesmo a gente se convertendo, virando cristão, né, a gente permanece fazendo as coisas na cultura, né? A gente tem esperança da vida eterna, a gente sabe que Cristo pode retornar, mas Deus, ele não retira isso de nós, né? Deus, ele nos criou justamente para a gente viver trabalhando na criação, desenvolvendo os potenciais, sendo criativos e assim por diante. Só que agora, ao invés de adoração, toda a ação de cultivo da criação, ela se tornou autônoma. E, irmãos, essa é a condição humana básica. Se a gente chegar aqui na rua e der uma olhada, assim, na maioria do que as pessoas vivem, o que eles fazem? Eles vivem a vida deles diante de Deus, para a glória de Deus, com referência a Deus? Não. Gente, todo ser humano usa da criação de Deus, ele usa das leis que Deus colocou na sua criação, ele usa da sabedoria de Deus que está na sua própria mente, né? O cara não crê em Deus, mas ele tem noções de certo e errado, ele tem intuições sobre o que é belo e o que é feio, ele tem noções sobre justo e injusto. Ou seja, tudo isso vem de quem, irmãos? De Deus. Vou contar um caso recente, né? Um rapaz numa rede social falou o seguinte: gente, olha como que esse mundo tá. Se existisse Deus, ele é bem incrédulo, se existisse Deus, não poderia haver tanta injustiça assim. Deus ia ter que punir isso, Deus não ia deixar isso. Não, só que o que ele não refletiu? Ora, se você se revolta contra a ideia de Deus porque você sabe que existe muita injustiça no mundo, C.S. Lewis é um autor que falou muito sobre isso, né? A primeira coisa que você deve se perguntar é: de onde vem esse senso que eu tenho de que algumas coisas são justas e outras são injustas? Percebe? Porque esse próprio insight que nós temos de que algumas coisas não deveriam ocorrer, elas são injustas, elas são erradas. Irmãos, se não existe Deus, haveria leis morais no universo? Não. Se não existisse Deus, a ideia de justo e injusto, ela não teria o menor sentido. Percebem? Ou seja, a todo instante a gente vive na criação de Deus, a gente se beneficia da bondade da criação de Deus. Então, irmãos, o cara pode ser um inimigo de Deus, um inimigo da igreja, né? Igual aquele povo lá do Chile, né? Destruíram a igreja, não sei o quê. Mas se você perguntar para eles assim: olha, por que vocês estão lutando e destruindo a igreja? O que eles vão falar? Porque a gente quer justiça. Assim, meu amigo, mas se não há Deus, a luta sua por justiça, ela é vã. Porque de fato, se o mundo veio de um processo, de uma explosão sem o menor sentido, se nós somos somente animais que evoluíram por um processo cego, né, de seleção natural e de adaptação do mais apto, o que é a justiça e a injustiça? Não existe isso. Entre os bichos, não existe justiça e injustiça. Então, irmãos, é porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, é que nós podemos viver na criação de Deus, e mesmo aqueles que são inimigos de Deus, eles têm vidas dignas, né? Eu tenho na minha família, né? Meu pai até hoje é ateu, né? Lá em casa é uma luta. Meu pai é ateu, minha mãe não sabe muito no que crê, meu irmão mais velho é esotérico, ele mexe só com essas coisas de esoterismo. E meu irmão do meio, graças a Deus, sou caçulo, do meio se converteu tem pouco tempo, tem alguns anos que ele se converteu. Mas uma coisa que eu percebia sempre do meu pai, né? Eu fui criado no ateísmo e me converti lá pelos 19 anos. Ele sempre falava o seguinte: Rodolfo,
para você ser bem sucedido, e ele foi bem sucedido em termos de, na empresa que ele criou, desde pequeno, trabalhou muito duro, e fala assim: Rodolfo, o segredo para você se estabelecer num nicho comercial é você ter ética, você agir com ética. Gente, mas se não existe Deus, se não existe certo e errado, por que agir com ética seria algo que te daria algum benefício comercial? Sabe por quê, irmãos? Porque o meu pai e outros que não creem em Deus, eles vivem em qual realidade? A realidade que Deus criou. É óbvio que ele não admite que o insight dele sobre ética vem do Criador, né? Ele não admite. Mas claramente, se você parar com uma pessoa e conversar com ela brevemente, ela vai ter que admitir que noções de certo e errado, de justo e injusto, de ético, de beleza, né? Tudo isso, irmãos, só existe ou só existiria se nós vivemos em uma criação de Deus. Então o acaso não gera moralidade, o acaso não gera essas coisas. Eu fiz esse parêntese aqui para falar o quê? A partir do momento que a queda entrou, os seres humanos vivem na criação de Deus, eles têm intuições morais, eles têm capacidade de raciocínio, eles têm capacidade de criar famílias, criar filhos. Leia o Salmo 73 de Asaf. Asaf fica revoltado por quê? Porque ele vê que os ímpios muitas vezes prosperam muito mais que os justos. E ele fala: Deus, por quê? Ora, gente, a resposta que a Bíblia nos dá sobre isso é que até o juízo final ocorrer, Deus não vai suspender sua graça comum a essas pessoas. Mateus capítulo 5, Jesus fala o quê? Olha, vocês têm que ser semelhantes ao vosso Pai celestial e amar os vossos inimigos. Aí que exemplo que Jesus dá? Porque o vosso Pai celestial faz o seu sol nascer sobre justos e injustos, e vosso Pai celestial faz a chuva vir sobre maus e bons. Então o que Jesus está dizendo? Que até que o juízo final ocorra, e esse é o insight que Asaf tem no meio do salmo, ele percebe e fala assim: Deus, o Senhor ainda não julgou esse povo. Eles ainda vão reconhecer que eles viviam na criação do Senhor, tudo que eles tiveram foi o Senhor que deu, mas eles viveram na incredulidade. Mas isso, irmãos, é o acerto de contas que Deus vai fazer. Por isso que Deus fala para Asaf: Asaf, tipo assim, guarda seu coração, Asaf, não inveja o ímpio, tá? Lembra que muitas pessoas que vivem de forma próspera, sendo até inimigos de Deus e cometendo injustiça, eles estão entesourando para o dia do juízo. Essa é a linguagem que a Bíblia traz. As pessoas entesouram para o dia do juízo. Então, gente, Deus vai acertar contas, tá? O que a gente tem que fazer da nossa parte é amá-lo, servi-lo e saber, irmãos, que mesmo servindo Ele, a gente não está isento de enfrentar dificuldades nessa vida. Então, só terminando aqui para a gente ir para o intervalo, a cultura após a queda ela se torna autônoma, por isso que eu dei esses vários exemplos. As pessoas vivem a vida deles somente para ter sustento, para criar o filho, para ter uma carreira, para estudar, para construir uma casa linda, ir para um condomínio, e aí morre e passou, né? Ele viveu a vida inteira sem nenhuma referência ao sentido da vida dele, por que ele está aqui. Então, gente, esse é um fruto do pecado. E algo muito importante que a Bíblia coloca, gente, é que uma coisa é você viver e dominar a criação a partir de uma relação com o Criador. Ou seja, você não reduz a sua existência à criação, percebem? Qual que é o sentido da sua existência? É Deus. Deus está acima da criação. Então, irmãos, o que a Bíblia fala é: a gente pode não ter nada, mas se a gente tem Deus, o nosso Criador, nós temos tudo. Por isso que Paulo fala no Novo Testamento: tudo é vosso, irmãos, tudo é vosso, e vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Então, assim, não invejem, não achem que a vida de vocês consiste na abundância de bens. Jesus fala isso. Mas o que acontece após a queda? Ao invés de exercer esse domínio para o Criador, o ser humano passa a cultivar a terra, exercer seu trabalho, vocação, numa atitude de servidão. Ele serve a essas coisas. Percebe a diferença? Então, irmãos, uma coisa é, por exemplo, um cristão ter um objetivo de carreira muito nobre e falar assim: não, quero ser um médico. Justíssimo. Deus abençoe, né? Isso é algo muito nobre. Agora, irmãos, o cristão não pode colocar a sua identidade na sua carreira. Ou seja, você pode ser um médico, mas se você não for também, isso não vai te reduzir enquanto ser humano, né? A gente não é reduzível, redutível às coisas relativas que Deus colocou na criação para o nosso bem. Agora, quem não crê em Deus, quem não tem o seu coração voltado para aquilo que é eterno, irmãos,
essa pessoa, por mais que ele pareça sábio, pareça controlado, ela é escrava de alguma coisa, tá? Ela é escrava. A vida dela não tem, digamos, uma janela que se abre para a eternidade. Então, gente, às vezes a pessoa é escrava dos prazeres, né? Escrava de paixões sexuais, às vezes a pessoa é escrava da sua carreira, escrava do trabalho, do dinheiro, né? Ou seja, o horizonte da vida dela é algo que é relativo. E lembre-se disso, irmãos. Se a gente toma algo que é relativo que Deus criou e a gente ama essa coisa mais do que o Criador, esse ato nosso é um ato de idolatria. Por isso que a Bíblia dá vários exemplos, como, por exemplo, do dinheiro. Gente, a Bíblia fala que o dinheiro é mau? Não. Não fala que o dinheiro é mau. O dinheiro é um artefato que facilita a nossa vida. Ou seja, o dinheiro simboliza o seu esforço, o seu trabalho, o seu empreendimento, tudo isso, né? E você pode fazer trocas, comprar, vender. Agora, gente, a Bíblia diz alguma coisa. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Então, gente, a questão não é se você tem as coisas, você usufrui. A questão é onde está o seu amor, onde está a fonte daquilo que o seu coração realmente tem como o que é prioritário. Se é o dinheiro, se é a carreira, você não está exercendo domínio sobre a criação. Você está o quê? Sendo servo da criação. Você, na verdade, ficou preso em coisas que Deus criou que eram para ser boas para você. Mas porque você não adora a Deus acima de todas as coisas, o seu amor e as suas paixões, elas acabaram indo para aquelas coisas que Deus criou que eram para ser boas para a sua vida. Irmãos, o fato de sentir prazer, ele é mau em si mesmo? Não. Né? Quão bom é, né, a gente desfrutar de uma boa comida, uma boa amizade, né? Para um casal, a questão da intimidade sexual são coisas, são bênçãos. Agora, se a sua vida começar a se reduzir a você buscar experiências de prazer continuamente, isso é uma forma de hedonismo, então, irmãos, aí você ficou o quê? Se tornou escravo do prazer. Ora, o prazer e a capacidade de ter prazer é algo que Deus criou. Mas se você não tiver uma relação correta com Ele, tudo isso se torna o quê? Algo que vai te escravizar. E quanto mais você buscar isso como um fim, mais você vai diminuir a sua dignidade. Mais você vai arrastar atrás daquele bem que na verdade não pode te dar, que é algo que só Deus pode te dar. Irmãos, vamos parar para o intervalo? E a gente vai continuar a partir daqui como que fica o lugar do cristão, principalmente a partir do que Cristo realizou em relação à cultura, né? Depois que a gente terminar essa reflexão. Pessoal, gente, está dando para seguir? Vocês estão vendo que eu sou meio lento, né? Assim, eu gosto de dar exemplo, tudo. Para algumas pessoas pode ser assim, não, acelera aí, mas para outras... Mas se está dando para interiorizar aquilo que está sendo ensinado, isso é o importante. Então, gente, vamos retornar aqui, que o tempo é mais curto hoje, né? Então, basicamente, o que a queda trouxe foi uma mudança nos tipos de relações que os seres humanos têm, né, entre si, com Deus e com a criação. Mas veja bem, gente, em momento nenhum, aquele projeto de Deus de cultivar a terra, ele foi anulado, tá? Agora, o que a gente pode reconhecer como cristãos, e eu comentei no finalzinho, né, antes do intervalo, é que por causa do pecado, por causa da introdução das trevas, né, a gente sabe que o pecado ele foi originado, não foi responsabilidade de Satanás, tá, gente? A responsabilidade foi do homem. Tem muita gente que acha que o diabo faz as coisas assim, e a gente não tem responsabilidade. Não, foi a responsabilidade do homem. A criação de Deus caiu, e o homem caiu quando ele desobedeceu a Deus voluntariamente em toda a liberdade que ele tinha. Então, gente, não havia nenhum tipo de constrangimento que o homem não pôde suportar. Mas, de fato, a Bíblia fala que Satanás ele foi mentiroso desde o princípio e a obra dele, basicamente, é distorcer a verdade de Deus, né? Por isso Jesus fala que ele é o pai da mentira e quando ele mente, ele faz aquilo que lhe é próprio. Então, gente, lembremos disso, né? Satanás sempre distorce as coisas que Deus designou para serem desfrutadas pela vida humana. Então, a primeira tentação, o que ele fez? Ele distorceu a palavra de Deus, né? Então, ele falou assim, não,
não é assim que Deus está falando, né? Não é que vocês vão morrer, porque na verdade, se vocês tomarem desse fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês vão se tornar igual a Ele, conhecedores de todas as coisas. Então assim, o diabo ele atua com essas sofismas, com essas meias verdades. Ora gente, e é óbvio que quando o homem caiu, essa aliança com as trevas, né, ela se estabeleceu em tudo aquilo que o homem faz e que é originado de trevas, né? Tudo que envolve mentira, engano, injustiça, opressão, egoísmo, né? Então, gente, é óbvio que na nossa vida existe uma dose de amor próprio, né? Isso é algo normal. Mas a Bíblia nos diz claramente que a nossa dose do amor próprio, primeiro, ela tem que estar submetida ao amor a Deus, tem que estar acima do nosso amor próprio. E o nosso amor próprio tem que ser na mesma dose do amor a quem? Ao próximo. Então, assim, o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, gente, é óbvio, quando a gente está trabalhando, a gente pensa, né, no nosso sustento, né? Agora eu estou com 2 filhinhos lá e a coisa ainda fica mais clara, né? Então, assim, as demandas, tem que sustentar, a gente tem que ter um lugar seguro, tem que ter saúde para os meninos. Então, assim, isso são coisas que é óbvio que são normais na vida da criação. Mas o que acontece depois da queda, irmãos, é que todo o projeto cultural humano se tornou completamente autocentrado, né? O ser humano é o fim de todas as coisas, tudo em última instância para servir aos seus interesses. Então eu trabalho só para ter o meu sustento, o meu dinheiro, para minhas coisas, os meus sonhos. Então, gente, isso pertence a esse reino de trevas, né? Na linguagem das Escrituras. Mas o trabalho continua. E vamos então, gente. Então, Gênesis 3, 16 a 19, começa a mostrar as punições e resultados que o pecado trouxe, irmãos, na relação com a criação. Então, lembre-se disso, isso é muito rico e importante. O pecado, ele não rompeu só a relação do homem com Deus. Ele rompeu primariamente essa relação, que é a fundamental, mas após isso, irmãos, todas as outras relações fundantes na vida humana, elas foram o quê? Distorcidas, elas foram cindidas. Então olha que interessante, a primeira imagem que mostra de Adão e Eva após pecar é que eles sentiram vergonha de si mesmos porque eles estavam nus. Olha só, gente, algo que não era um problema, a nudez, né? A consciência de si mesmo nu, isso não era um problema. O pecado trouxe o quê? Essa ruptura dessa compreensão pura acerca de si mesmo. Ou seja, em outras palavras, a gente pode falar que o pecado gerou essa cisão psicológica no ser humano, essa tensão consigo mesmo. E a gente sabe na nossa vida que uma das maiores lutas que a gente tem é com a gente mesmo, não é verdade? São os nossos complexos, né? Os nossos medos. Então, assim, isso foi fruto do pecado. Mas a Bíblia fala mais, né? Que o pecado afetou a relação com os outros. Então, essa insegurança, esse medo gerou o quê? Todos os tipos de distorções. Então o homem se sentiu nu, ele foi lá e fez, né, se cobriu com folhas, aí se escondeu de Deus. Olha que interessante. E Deus pergunta, fala assim: homem, cadê você? Né? Deus faz essa pergunta e o homem estava lá escondido de Deus, ou seja, não tinha nenhum tipo de intimidade com o Criador. E aí começam as acusações mútuas, né? Adão põe a culpa em quem? Em Eva. Foi essa mulher que o Senhor me deu. Olha só, mas não era o sonho seu, Adão, não era a carne da minha carne, osso dos meus ossos, né? Então não era isso. Por que agora você está colocando a culpa nela? Então a gente percebe, o pecado gera isso. Então essas distorções que o pecado traz geram crises e disfunções psicológicas na nossa objetividade, na relação com o nosso próximo, né? Eva vai e acusa a serpente, ou seja, não assume também a responsabilidade. E também a Bíblia diz, gente, que esses domínios culturais que Deus tinha ordenado o homem de cultivar, eles são afetados pela queda. Então olha que interessante. Ora, gente, a mulher, pela estrutura que Deus criou, a mulher primariamente, eu sei que hoje os movimentos feministas tendem a tentar, digamos, distorcer isso, mas primariamente, gente, o ambiente doméstico, da proteção, da criação dos filhos sempre foi da mulher. É porque é a mulher que gera a criança ali. Então há algo até na estrutura biológica da mulher que facilita, né, essa relação com a prole, né, com aqueles que vão ser a sua descendência. Então a maldição do pecado em relação à mulher dificultou aquela área cultural dela. Então as dores de parto se multiplicaram, né, e essa vida de progenitora se tornou mais dificultada.
Em relação ao homem, qual que é a maldição que ocorre por causa do pecado? Deus fala para Adão que a terra dará cardos e abrolhos, e agora do suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, aquela tarefa primária do homem, gente, e de novo, tá, gente? Isso não quer dizer que é só o homem que deve, segundo a Bíblia, fazer todo o trabalho, digamos, social, externo, né? Não, porque a Bíblia diz muito claramente que a mulher, ela é uma auxiliadora, ela pode atuar nisso. Vai lá em Provérbios 31 e vê o papel da mulher virtuosa. Ela é totalmente integrada com responsabilidades, comércio, com liderança, né? Ela tem servos e servas, enfim. Então, só fechando esse parêntese, mas primariamente é o homem que teve essa responsabilidade, né, de cultivar a terra. Então foi o homem que recebeu essa dificuldade de forma primária após o pecado. Ou seja, irmãos, a tarefa de trabalhar na cultura se tornou dificultosa, ambígua. Por isso que quando a gente fala hoje que trabalho reflete a vontade de Deus, dá até um desânimo, né? A gente fala assim, puxa vida, mas você não sabe como que é a minha realidade de trabalho. Irmãos, Deus sabe como que é. E Deus sabe que o trabalho não se tornar algo prazeroso e que reflete claramente a vontade do Criador na comunhão com Ele é fruto dessa ruptura que o pecado trouxe. Agora, irmãos, o que a gente vê na Bíblia então é que os seres humanos passaram a cultivar a terra para seus próprios fins, para seus fins de engrandecimento. E aí, irmãos, surge uma imagem na Bíblia que é riquíssima, que é Gênesis capítulo 11, que é a Torre de Babel. Olha que interessante. Irmãos, é muito rico. Babel na Bíblia, irmãos, não é só aquele fenômeno ali de Gênesis 11. Babel, irmãos, ela retorna no nome Babilônia, né? Lá em Apocalipse. Quando em Apocalipse são revelados os juízos de Deus, os últimos juízos sobre a criação, a Bíblia fala que um anjo fala assim, finalmente caiu o quê? Babel. Babilônia caiu. Ou seja, esse empreendimento cultural humano idólatra, incrédulo, voltado para si mesmo, ele permanece até o juízo final. E em Apocalipse fala coisas interessantes. É uma cidade que fazia comércio de almas, comércio de vidas humanas. Olha só a imagem. Ou seja, a cultura que era algo para demonstrar o reino de Deus, né, para demonstrar a grandeza, a abundância, a criatividade de Deus, né, para demonstrar o acesso aos bens da criação que o Criador coloca disponível, de repente se torna o quê? Uma guerra de um contra o outro, cada um querendo ter mais poder, um ignorando a necessidade do outro, o próximo já não existe, tudo é visto como concorrência e não como ato de serviço e amor. E assim a gente tem a história humana, que a Bíblia chama de mundo. Então, gente, Babel, pode passar o próximo, em Gênesis 11, é uma imagem muito rica, por quê? Porque Babel é a cidade, né? Não é a torre, é a torre que havia nessa cidade. E olha que interessante, irmãos, as imagens bíblicas são muito ricas. Qual que é o símbolo daquilo que é a atividade criativa, cultural humana após o pecado? No meio da cidade você tem o quê? Uma torre. O que a torre significa na narrativa de Gênesis 11? É a tentativa humana de alcançar o quê? Os céus. Gente, é muito parecido com a promessa lá que Satanás falou de ser semelhante a Deus. Ou seja, ao invés de você produzir uma cidade que vai gerar vida, dignidade, vai gerar serviço, reino de Deus, você produz uma cidade cujo símbolo maior dela é uma construção para afrontar a majestade do Criador. Então, gente, por isso que Babel e Babilônia, eles sempre se tornam nas Escrituras o símbolo da cultura caída humana, dessa cidade que faz comércio de almas, cujo o fim é o poder, né, o domínio humano, não o domínio de Deus sobre a criação. E olha mais uma coisa interessante, irmãos. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21 e 22, o que vai descer dos céus para a nova terra que Deus está criando. Bom, isso aqui pode confundir alguns irmãos, tá? Mas lembre-se disso. Jesus fala assim, olha, na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Então tem muito cristão que acha que a gente vai viver para sempre nos céus, né? Que não vai ter mais terra. Não, de Apocalipse 21 e 22, a imagem é o quê? Que a cidade que Jesus preparou
do novo céus e da nova terra, ela desce dos céus para a nova terra. Talvez isso soe estranho para muitos irmãos, mas é Bíblia, tá, gente? Então a cidade que Jesus está preparando nos céus, ela desce a Nova Jerusalém. E a Bíblia diz o quê? No meio dessa cidade é uma torre que existe lá, irmãos? Não. No meio da Nova Jerusalém, o que que tem lá no centro da cidade? O jardim. Olha que interessante. O jardim, irmãos. Lembra do jardim? É o jardim. O jardim é o oposto da torre, né? Porque o jardim é um lugar de beleza, de cultivo, de harmonia, né? Jardim, gente, para quem está dentro de uma floresta, floresta é o quê? Algo agressivo, né? A gente não existe para viver dentro de uma floresta, né? Tem lá o filme do Tarzan, mas até o Tarzan não conseguiria viver sozinho numa floresta diante de todos os desafios. Quando a gente chega num jardim, qual que é a noção? De que alguém cuidou daquilo, que alguém preparou aquilo, e aquilo é algo que é hospitaleiro. A gente se sente bem no jardim, porque existe o quê? Cultura, existe cultivo. E manter um jardim não é fácil, né? Quem já cuidou de jardim sabe. Se você não estiver ali todo dia, regando, cortando, plantando, tirando as coisas, matando os bichos, o que vai acontecer com o jardim? Vai virar selva. Então, irmãos, a imagem de Apocalipse é muito rica e muito sugestiva. Por quê? Porque Deus, Ele restabelece o jardim. Mas agora, irmãos, não é só o jardim, é uma cidade. Porque Deus está fazendo o quê? A nova humanidade dos remidos em Cristo Jesus vão viver por toda a eternidade agora naquilo que Deus sempre teve como intenção. E o jardim é uma das coisas. O jardim é um lugar de justiça, de beleza, de harmonia, né, de acolhimento. Então Babel e a torre, na Bíblia, surgem como esse símbolo, que a gente está falando de senhorio de Cristo e cultura, é o símbolo da arrogância humana, da prepotência humana. E aí, irmãos, os valores que coordenam esse sistema de poder, né? Tem uma tradição cristã muito rica, não sei se os irmãos já leram sobre ela, que desde o início da história da igreja, muitos cristãos que começaram a ir para o ministério, né, para se tornarem ou monges, ou padres, enfim, bispos ou presbíteros, eles faziam um voto tríplice, que era uma negação daquilo que o mundo trazia de tentações. E é o voto da castidade, tá? O voto da simplicidade e da pobreza. Os irmãos já ouviram falar isso? Até hoje o catolicismo tem isso, né? Mas olha que interessante, por que existem esses três votos? Tá? Não que eu concorde que todo cristão tem que ser casto e não se case, tá? De forma nenhuma, isso não é bíblico. Mas é porque os cristãos reconheceram desde o início que as maiores tentações para alguém que quer amar a Deus sempre estão nesses níveis. Porque o voto da castidade protege qual área da vida humana? Sexualidade. Irmão, se tem uma área que o ser humano sempre vai ser tentado, uma área que o mundo gira em torno disso, é sexo, tá? O sexo fora dos parâmetros de Deus é, digamos, um dos poderes que move a cidade dos homens, a cultura humana. Então, a nossa cultura, então, está assim, saturada disso, né? Fez o voto da castidade, olha aí. Então o voto da castidade era isso, né? Se manter casto diante de todas as tentações nessa área. E é claro que isso é um acréscimo não bíblico para quem quer servir no ministério. O voto da pobreza era uma oposição a qual tentação? Do dinheiro, tá? Então, gente, sexo, dinheiro. A cidade dos homens, a cultura humana, em grande medida, ela é conduzida pelo desejo do poder financeiro, né? Então isso é algo que os cristãos sempre reconheceram. São, digamos, as engrenagens que movem essa cultura que não tem Deus no seu centro. E o terceiro voto era de simplicidade, né? Que é oposto ou uma proteção contra o poder. Irmãos, essa tríade aí, você pode fazer uma pesquisa da história humana, sempre vai ter, é isso que move a história, né? Claro que Deus está conduzindo a história para os seus propósitos, mas a história humana sem Deus, a história da cultura humana sempre vai ter nas suas elites, nas suas cúpulas de poder, esses elementos: poder, sexo e riquezas, como aquilo que dá identidade para essa cultura. Então, irmãos, é óbvio que agora que o mundo caiu,
a presença de um cristão na cultura se torna mais difícil, concordam? Então eu e você hoje, vivendo aqui, 2020, para quando a gente sai para fazer nosso trabalho, é óbvio que Deus mantém a ordem da criação e ainda mantém condições de dignidade no nosso trabalho. A gente pode viver uma vida boa no exercício do nosso trabalho, mas sempre a gente vai ter agora o quê? Essas distorções da cultura, essas tentações, esses elementos de trevas introduzidos na cultura. Por isso a gente vai ver depois, no último ponto dessa palestra, dessa aula aqui que está se estendendo, é que cultura humana é uma mistura de coisas boas e coisas ruins. E a gente tem que ter muito discernimento para saber como lidar com isso após a queda. Antes da queda não, tudo era tranquilo, perfeito diante de Deus. Pode passar. Mas é óbvio, irmãos, que Deus não deixa a criação, digamos, seguir seu curso pecaminoso. Deus provê a redenção. Então, gente, uma disciplina teológica que eu amo, esses tempos atrás eu dei essa disciplina no curso e fiquei assim, mais encantado ainda de teologia bíblica, que mostra as alianças de Deus. E a gente fez essa abordagem a partir das alianças e dos pactos que Deus estabelece. Irmãos, Deus estabelece pactos assim que o pecado ocorre. Deus estabelece alianças, pactos com a humanidade, até que se aproxime o que a gente chama de aliança da consumação em Cristo Jesus. Então Deus estabelece alianças com Adão logo após a queda. Depois Deus estabelece aliança com Noé, aliança noaica, cujo símbolo é o arco-íris. Deus estabelece aliança com Abraão, cujo símbolo, e sempre existe o símbolo do pacto da aliança que Deus estabelece. Em Abraão, qual que é o símbolo da aliança? É a circuncisão, Então a circuncisão é estabelecida como um sinal do pacto de Deus com aquele povo. Deus depois estabelece a aliança mosaica, cujo símbolo é justamente a lei, e a concessão da lei, todo o sistema sacrificial. E Deus estabelece a aliança davídica, Deus promete para Davi que o trono de Davi vai ser eterno. Mas tudo isso que Deus faz, irmãos, é apontando para o quê? Para Cristo Jesus, para Jesus. Jesus é prometido em Gênesis capítulo 3. Porque depois que Deus fala as maldições para Adão e Eva, Deus fala para a serpente o quê? Colocarei uma inimizade entre ti e a semente da mulher. Tu lhe picarás o calcanhar e ele te esmagará a cabeça. Irmãos, a semente da mulher é um homem, é um filho do homem que vai destruir finalmente as obras de Satanás. Está em Gênesis capítulo 3, Deus promete Jesus. Deus fala que a semente da mulher é que vai finalmente reverter o poder das trevas, que vai libertar o homem dessa aliança de trevas que foi feita no Éden, que hoje permanece aí na criação. Então, irmãos, por isso que Jesus saiu do ventre de Maria. Então Maria foi um instrumento, a semente da mulher é Cristo, porque teve que vir realmente da descendência humana. Mas porque Jesus não carregou o pecado, ele foi concebido pelo Espírito Santo. E isso explica em grande medida as duas naturezas de Cristo, Cristo, ele é 100% Deus e 100% homem. E para Jesus nos salvar, ele tinha que conter, incorporar essas duas naturezas. E isso, irmãos, é um tesouro da igreja. A igreja tem esse tesouro precioso, Então é por isso que Jesus, ele foi concebido pelo Espírito. Por quê? Porque se ele não fosse concebido pelo Espírito, não seria Deus que nasceu no mundo. Concordam? Se fosse um homem somente concebido por Maria, Deus poderia usar lá, mas não é Deus que veio à terra. Mas ao mesmo tempo, irmãos, é a semente da mulher que iria reverter o processo da queda. Então, Jesus nasceu no ventre de uma mulher, de uma pessoa humana. Jesus, ele não veio dos céus e apareceu de repente. Não, Jesus, ele veio para nascer como homem. Por isso ele sempre fala de si mesmo como filho do homem. Sou filho do homem. Por quê? Porque Jesus cumpriu em toda a sua vida tudo aquilo que Adão não conseguiu cumprir, que foi a justiça plena na sua vida. Jesus viveu sem pecado. Ora, irmãos,
qual é o poder do pecado? É a morte. O que gera o pecado é a morte, né? Então o resultado do pecado é a morte. Jesus não pecou. Então tudo aquilo que foi perdido em Adão, Jesus Cristo, por meio da vida humana perfeita, plena, totalmente diante da vontade de Deus, Jesus não podia morrer, porque a morte só tem poder sobre o pecado. Por isso, irmãos, em Jesus Cristo nós temos, em Romanos capítulo 5, Paulo fala que assim como em Adão todos nós caímos e morremos, em Jesus Cristo todos nós temos o quê? Graça e vida, porque Jesus, Ele realizou aquilo que cada um de nós falhou em realizar. Por isso Jesus é o nosso Salvador. Por isso Jesus, Ele é Deus, mas Ele também é o homem que viveu plenamente. Então a redenção, irmãos, que entrou por causa do pecado, ela só é revertida quando o próprio Deus oferece o seu Filho para viver como homem e vencer o poder da morte e o poder do pecado e carregar sobre si aquela punição que era para cada um de nós. Por isso que em Cristo Jesus nós temos a ressurreição, não porque a gente merece diante de Deus, mas porque Jesus conquistou por nós, amém? Jesus fez, Jesus realizou, Jesus conquistou, Ele é nosso Salvador. Então, o terceiro grande capítulo das Escrituras é a redenção. Ora, irmãos, quando nós somos inseridos na vida de Cristo, no poder do Espírito, e Deus forma uma nova comunidade, somos nós que estamos aqui, a Igreja de Jesus Cristo. Irmãos, o mandato cultural que está lá em Gênesis, de que nós devemos cultivar a terra, trabalhar, ele é suspenso para os cristãos? Não, permanece. Olha que interessante. Então, irmãos, agora em Cristo Jesus e a relação com a cultura, nós temos um novo norte, um novo horizonte. Por quê? Porque a gente sabe que aquilo que a gente faz na cultura e na sociedade, de alguma forma, irmãos, tem que refletir vontade de Deus. Irmãos, crente, cristão, que acha que a vida cristã dele é só o que ele faz na igreja nos domingos, ainda não entendeu a vontade de Deus para a sua vida. Porque Deus, irmãos, Ele tem o melhor para nós. E obedecer a Deus é receber de Deus o seu melhor também. E Deus quer, irmãos, que toda a nossa vida reflita a sua vontade. E aí Jesus ensina pérolas preciosíssimas, como a parábola dos talentos, que é o quê? Deus, Ele dá a cada um de nós talentos específicos. Não são iguais, não são na mesma medida, mas o que Deus quer que nós façamos com os nossos talentos? Que nós multipliquemos os nossos talentos, que a gente coloque as habilidades, talentos que Deus colocou nas nossas vidas, para produzir, claro, na medida do possível das nossas habilidades, poder cultural, criatividade, algo do reino de Deus na esfera da cultura, nas nossas vocações, naquilo que a gente realiza. Então, irmãos, em Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16, Jesus fala algo para os discípulos no Sermão do Monte que é riquíssimo. Eu mencionei isso aqui semana passada, mas eu vou retornar. Jesus fala o seguinte para a igreja dele, tá, irmãos? Ali são os discípulos, não é a multidão, não. A multidão estava lá, mas ali são os discípulos. Jesus ajuntou para si os discípulos e disse o seguinte para eles: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você, irmãos? Que não existe outro referencial na criação. Que o único referencial que resta nesse mundo caído é a comunidade que Jesus inaugurou, é a igreja. Então Jesus fala, olha, não se esconde uma candeia sob o alqueire. O alqueire era tipo um balaio que o pessoal usava para transportar coisas nos burros de carga, né? Então o que Jesus está falando? Irmãos, a igreja e aquilo que nós somos no mundo, Jesus está falando do mundo, não é para ficar escondido debaixo do alqueire, mas é para ser colocado onde? No velador. E aí Jesus fala, e assim ilumina todos que estão na casa. Vós sois o sal da terra. Então, gente, aquilo que o sal tem duas qualidades, únicas.
ele gera esse sabor, né? Um sabor, Jesus fala do sabor, o sal perde o sabor, vai ser pisado pelos homens, mas ele também é utilizado para quê? Para preservar os alimentos. Nas culturas que não tinham geladeira, freezer, igual a gente tem hoje, o sal era fundamental para manter carne, para manter alimentos, né? Ali com capacidade de serem consumidos depois. Então, gente, é a igreja que mantém, que preserva as coisas boas que existem na criação. E Jesus usa outra metáfora, né? Vós sois uma cidade edificada sobre o monte. Olha a imagem, que riqueza. Então a igreja, irmãos, Jesus está falando, ela tem que ser o referencial para um mundo de trevas. Se nós somos a luz do mundo, Jesus está supondo aí o quê? Que o restante do mundo caminha em quê? Trevas. Tem graça comum? Tem. Tem muita gente boa que não é cristã? Tem. Tem muita gente que faz coisas boas? Tem. Mas se ela não tem a luz do Filho de Deus, se ela não tem a luz do Evangelho, da redenção, ainda existe trevas. Então, irmãos, Jesus, ele inaugura uma nova comunidade. Pode passar aí a próximo slide. E ele restaura, irmãos, na vida dos cristãos, e o nosso foco aqui é cultura, né? E Jesus e o senhorio dele. E ele restaura nas nossas vidas, irmãos, aquele propósito que Deus teve desde o início da criação, que é o quê? De nós continuarmos adorando o Criador e exercendo domínio sobre a criação. Então, irmãos, um princípio muito importante, tá? Tem sido ensinado por teólogos nos últimos anos, que é fundamental para a igreja. Nós temos duas grandes comissões ou mandatos nas Escrituras. Mateus 28, nós temos a grande comissão, que é o mandato de Jesus de quê? Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a todas as criaturas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus fala, eis que estou convosco. Então, irmãos, a igreja tem essa missão de fazer discípulos, de batizar, de converter pessoas para a comunidade do Rei. E Jesus fala e dá essa comissão quando ele diz que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Então, irmãos, portanto, ide. Sabe por que nós temos que ter ousadia na obra de Cristo no nosso tempo? Porque todo o poder nos céus e na terra já foi dado a Cristo. Então a igreja, ela atua a partir do poder que foi dado a Cristo Jesus. É claro que isso tem manifestações no nível, né, de expulsar demônios, curar enfermos, mas isso também, irmãos, tem manifestações no nível daquilo que a gente faz em termos culturais. A igreja, irmãos, não se enganem e não deixem seus professores, né, para quem está estudando ainda, não deixem seus professores vos enganar. A igreja fez e continua fazendo toda a diferença na história da humanidade. Isso é algo que virou tabu. Ninguém ensina para você, por exemplo, que todo o sistema de escravidão terrível, né, que dominou a humanidade, e pelo menos o Ocidente no século XVIII, XVII, início do XVII até o século XIX, talvez XX em alguns lugares, só foi abolido, irmãos, por quê? A origem da abolição da escravatura foram cristãos que se organizaram no contexto da Inglaterra, mas isso não é ensinado. Você lembra na sua aula de história que a explicação que eles dão é marxista da abolição da escravatura, ou seja, o comércio dos plantadores brasileiros já não era interessante ter a mão de obra escrava, então eles precisavam de uma mão de obra mais qualificada e eles concordaram em abolir. Gente, de forma nenhuma, tá? Ninguém concordou em abolir a escravatura por causa de lucro econômico. A escravatura só foi abolida porque cristãos ingleses, coordenados por um jovem, né, na época jovem, devia ter seus 30 e poucos anos, chamado William Wilberforce, eles lutaram no parlamento inglês para tornar o tráfico negreiro proibido. Ora, irmãos, a Inglaterra dominava os mares. Então, quando William Wilberforce, apoiado por cristãos, Quakers e cristãos de todo o país da Inglaterra, né, claro que muitos cristãos apoiavam a escravidão também, mas foram eles que iniciaram o movimento abolicionista. Foram eles que tornaram o comércio negreiro algo que dava prejuízo. E aí, todo o sistema de escravidão foi secando. Para vocês terem uma ideia, se vocês pesquisarem na internet, tem um discurso de José Bonifácio de Andrade, que é o nosso patrono, né? No meu modo de ver, o maior personagem da história do Brasil, tá, irmãos? José Bonifácio de Andrade, ele praticamente é o pai da independência brasileira, ele que coordenou Pedro I. Então, gente,
aquele grito do Ipiranga de Pedro I, quem ordenou Dom Pedro I a dar aquele grito foi José Bonifácio. Pedro I era um jovem, né, que não sabia muito o que fazer. Foi Bonifácio que coordenou todo o processo de independência. E quando a independência do Brasil foi conquistada, ele fez um pronunciamento na Assembleia Constituinte, 1823, gente, olha só. A abolição no Brasil, a abolição foi só 1888. Se vocês pesquisarem na internet, leiam esse pronunciamento de José Bonifácio de Andrade. Sabe o que ele fala? Ele diz o seguinte: olha, vocês que estão aqui se dizem cristãos, porque eu também sou cristão. Eu tenho minhas dúvidas, não sei se ele era muito crente não, porque ele tinha lá seus enfim, aquela área do sexo lá, acho que pegou José Bonifácio em muitas áreas, em muitos momentos da vida dele. Mas ele falou o seguinte: se vocês são cristãos, como eu também sou, nós temos que imitar o que os nossos irmãos estão fazendo na Inglaterra, e a gente tem que acabar com a escravidão agora. Então, gente, José Bonifácio foi o precursor do abolicionismo brasileiro, e ele que influenciou Joaquim Nabuco, Castro Alves, né? E todos esses, gente, como Nabuco, Castro Alves, quando eles falavam de abolir a escravidão no Brasil, quem que eles falavam? Dos cristãos ingleses, porque foram eles que tornaram a abolição algo quase que necessário para a humanidade. Gente, eu dei um exemplo. O que é isso? Ora, a comunidade de Cristo atuando na cultura, sendo luz do mundo, sal da terra. Irmãos, os exemplos que eu poderia dar aqui de influência da igreja para o benefício da humanidade são assim, sem fim. Quanto mais a gente procura, mais a gente acha que por trás de grandes movimentos culturais estavam irmãos nossos no passado. Democracia, né? Todo mundo fala, a democracia veio da Grécia. Sim, o processo democrático veio da Grécia, mas lembrem-se, irmãos, que na Grécia a democracia ela dependia de quê? De uma elite, que era praticamente 1/10 da população, de homens nascidos em Atenas, que tinham um corpo perfeito, que não tinham vindo de outro lugar para Atenas, eram nascidos lá. Então, gente, era uma elite que comandava a sociedade e eles viviam para praticar a política. Mas, Rodolfo, quem produzia nas minas, quem fazia móvel, tudo? Escravos, tá, gente? Escravos. Na Grécia Antiga, o percentual de escravos ali na Atenas gloriosa, que os nossos, né, professores falam que assim, é a democracia perfeita, 1/3 da população era escravo, tá? Metade era de mulheres que não tinham nenhum direito de cidadania e democracia, e aquela elitezinha ficava lá vivendo só para fazer política. Tem muita gente que vive assim até hoje, né? Tem gente que só vive para política. E muitas vezes eles querem fazer que a gente trabalhe só para sustentá-los, igual os gregos antigos, né? Vamos tomar cuidado com essa turma aí. Então, gente, quem inaugurou a democracia que a gente conhece hoje, com tendências de sufrágio universal, né? A mulher tendo direito de voto, essa possibilidade de nós colocarmos e tirarmos pessoas do poder, foram cristãos, tá, irmãos? O primeiro país que inaugurou esses movimentos foi a Holanda, que foi o primeiro país que assumiu uma identidade protestante, seguido pela Inglaterra, né, que se tornou uma nação parlamentarista, uma monarquia parlamentarista, mas muito democrática. E, por exemplo, um pastor chamado Samuel Rutherford, ele escreveu um livro que se tornou base de muitos que inauguraram a democracia em vários países, que se chamava Lex Rex, cujo significado é: a lei é o rei. Olha que interessante, irmãos. A lei é o rei. Sabe de onde que Rutherford tirou esse princípio? Que é a base do que a gente chama de democracia constitucional. O que é uma democracia constitucional? É uma democracia onde há uma lei suprema que ela é mais importante que os governantes. Os governantes passam, mas a lei permanece. Se ela é justa, ela continua lá e ela permanece. Ora, irmãos, de onde que saiu isso? Do Antigo Testamento, irmãos. Antigo Testamento. O princípio de que o rei nunca pode estar acima da lei, ou seja, a lei é a vontade de Deus e o rei é somente um servo que está ali para quê? Para implementar a vontade de Deus na população. Rodolfo, mas Israel não era uma monarquia absolutista? De forma nenhuma. Israel era uma comunidade cujo pacto e aliança foi fundamentado em quê? Em um rei? Não, a lei de Deus. Quando os reis
das monarquias de Israel, né? Inaugurando a partir de Saul, como a vontade do povo. Mas depois leia 1 Samuel 8. Veja o que Deus fala que vai acontecer se eles elegerem um rei. Irmãos, leiam 1 Samuel 8. Deus fala claramente: vocês querem um rei? Vocês querem um rei mesmo? Vocês vão ter que sustentar esse poder, e isso vai gerar serviços muito mais pesados. Ele vai abusar do poder, ele vai se corromper. Deus fala isso, mas se vocês querem, vamos lá. Aí Deus vai e fala: não, eu vou dar o Davi, que é o rei segundo o coração de Deus. Mas olha que interessante, irmãos. Quando Davi não cumpria a palavra de Deus, o que Deus fazia? Enviava os profetas. Então, irmãos, a monarquia judaica, ela é uma forma de república. Por quê? Porque era a lei que protegia os direitos das pessoas. E se o rei abusava do poder, Deus levantava profetas que executavam o juízo. Então, quando Davi matou Urias, né? Urias, Deus mandou Natã. Falou assim: ó, fala lá para Davi. Eu não coloquei um rei aí para fazer o que ele quer. Ele tem que seguir o quê? Os meus mandamentos. Então, irmãos, a democracia moderna e esse conceito de que a lei está acima dos reis é um princípio bíblico cristão que foi implementado por cristãos. Então, se você vê a democracia norte-americana e a declaração de independência, está muito claro, né? No preâmbulo da declaração de independência, apesar de que muitos ali eram deístas, né, já não eram cristãos, como Thomas Jefferson e outros, mas haviam muitos cristãos ali também. Eles falam claramente: o princípio básico da declaração de independência é: estes princípios consideramos como autoevidentes, e o primeiro princípio é que por causa do Criador, todas as pessoas têm direitos iguais. Porque já estou parafraseando, né? Eu não vou saber aqui literalmente. Mas direitos inalienáveis têm como base o quê? Que todos foram criados à imagem de Deus. E esses direitos são dotados pelo Criador. Então, irmãos, toda a base de igualdade, de universalidade, o que se tornou depois o sufrágio universal, foram princípios cristãos que cristãos foram introduzindo e influenciando outros, tá? Então, como eu disse, os exemplos poderiam ser inúmeros. A gente já está 9h13, eu vou encerrar. E a gente vai aplicar muita coisa a partir disso aqui, tá? Mas eu só queria terminar então, irmãos, fazendo essa declaração de que a comunidade inaugurada por Cristo Jesus, irmãos, ela já faz muita diferença. O empreendimento científico moderno foi inaugurado por cristãos. A primeira associação de ciência moderna, a Sociedade Real de Londres de Ciências, foi fundada por cristãos. Entre eles, Robert Boyle, o fundador da biologia e da química, Isaac Newton, fundador da física moderna. Todos eram cristãos, tá, irmãos? Então, grande parte de nós que estamos aqui vivos hoje, provavelmente não estaríamos se esses cristãos não tivessem exercido seus talentos para a produção de ciência, aplicações na área da medicina, tecnologia, assim por diante. Então, irmãos, o mundo está difícil de viver? Tá. O mundo jaz no maligno? Já. Mas a igreja tem mantido as coisas boas. A igreja tem sido luz. A igreja também abusou, cometeu erros? É óbvio que sim, né? Muitos cristãos, o processo de colonização foi abusivo por parte dos cristãos e a gente não pode negar isso. Mas a gente tem que lembrar que nós somos parte de uma comunidade de pessoas que já fizeram muita diferença no passado. Então, quando a gente hoje, como eu fui vários anos da minha vida cristã, achava que Deus não tinha nada para eu fazer nesse mundo, Ele só queria que eu evangelizasse e convertesse pessoas, eu estava sendo ingrato, irmãos, com a grande obra que Deus já realizou por cristãos que trabalharam arduamente na cultura no passado para trazer luz, para trazer sal, para ser uma referência, para abençoar as pessoas. Então, em vários níveis da nossa vida, a gente tem que agradecer a Deus pelo que a igreja já realizou. Amém? Então, gente, semana que vem eu vou trazer aí umas aplicações muito interessantes de como a gente faz uma leitura da cultura hoje, tá? O que a gente tem que discernir, quais são as atitudes básicas, e eu creio que vai ser muito bom para a gente fechar esse período de aulas. Gente, alguém tem alguma pergunta, um comentário a fazer antes de eu fazer a oração? Não? Gente, professor é aquela coisa, né? Quando não tem pergunta, de duas uma. Ou entenderam tudo,
ou não entenderam nada. Minha esperança é de que seja a primeira. Então vamos orar, irmãos? Vamos pedir a Deus para nos abençoar e nos conduzir, que Ele possa nos ensinar a partir disso que a gente aprendeu. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos primeiramente te agradecer porque o Senhor enviou o teu Filho, o teu próprio Filho para, Pai, nos salvar, nos resgatar do poder das trevas, nos resgatar do poder do pecado, nos resgatar do poder e do aguilhão da própria morte, que sempre escravizou todas as vidas a partir do momento que nós viramos as costas para Ti. Pai, nós sabemos que o preço que foi pago pelo Teu Filho não foi algo fácil, que Ele foi tentado em todas as coisas, mas por amor à igreja, à sua igreja, Ele enfrentou todas as coisas e morreu uma morte de cruz, uma morte terrível por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados. Pai querido, que nós tenhamos a alegria e gratidão de reconhecer que a luz que a Igreja do Senhor trouxe ao mundo continua sendo a única referência. Que a vida de cada cristão, Pai, é como se fosse uma pequena chama que o Senhor dos céus envia à terra. Que o Senhor, em nome do Teu Filho, envia para iluminar lugares escuros. Pai querido, eu sei que muitas vezes nós não sabemos o que nós podemos fazer, como nós podemos atuar para tornar este mundo algo mais semelhante ao reino do Senhor, mas a nossa oração é para que Teu Espírito nos ensine, que o Senhor nos dê ousadia, criatividade, que o Senhor nos dê, Pai querido, sonhos, que o Senhor nos dê projetos, que o Senhor nos use de formas que a gente nem reconhece que pode ser usado, e que o Senhor nos mostre, Pai, como nós já temos sido bênção por meio das nossas vidas, que são imperfeitas, mas que carregam a luz do Teu Filho Jesus. Pai querido, dá-nos a Tua graça para entendermos nossa relação com a cultura hoje, como igreja do Senhor Jesus. Nós pedimos no próprio nome do Teu Filho Jesus. Amém.